dia. Hoje nós vamos voltar à nossa aula, de onde a gente tinha parado na aula passada, que era aqui, né? O conceito da taxa natural de desemprego. A ideia básica é a gente pensar em termos do que seria aquilo que os economistas ingleses chamam de NAIRU, ou seja, a taxa natural de desemprego. O que é isso? Primeiro, a gente tem que pensar nas formas, definições que a gente pode ter de desemprego. Né? Existe um desemprego que os economistas chamam de friccional, que é o desemprego que há quando alguém que tem um posto de trabalho resolve pedir demissão para assumir um outro posto em outra empresa. Essa empresa pode ser em outra cidade, outro estado, até mesmo em outro país, ou pode estar até mesmo na mesma cidade. O que importa é que, durante esse período de tempo, onde o empregado sai do emprego e antes dele entrar no outro, ele está tecnicamente desempregado. Só que esse é um tipo de desemprego que não é muito problemático, né? Ele é chamado de desemprego friccional, por quê? Porque é o trabalhador no mercado de trabalho procurando opções melhores. Ele não tem falta de opção de emprego, ele está simplesmente procurando uma opção melhor. Alguns economistas se referem a um desemprego chamado estrutural, que é devido às mudanças na estrutura da economia. Né? Por exemplo, alguns anos atrás, nós tínhamos uma quantidade grande de pessoas empregadas como ascensorista. Você já ouviu falar dessa palavra, ascensorista? Era uma pessoa que ficava dentro do elevador, pondo o elevador, apertando botões ou alavancas para o elevador subir e descer. Com o passar do tempo, o que foi que aconteceu? Quando os elevadores eram muito antigos, décadas de 40, 50, 60, era necessário puxar uma alavanca para o elevador subir ou descer. Nem todas as pessoas tinham a força ou tinham a capacidade de fazer o elevador parar exatamente no andar. Né? Então, o que foi que aconteceu? A tecnologia do elevador ficou cada vez mais sofisticada, assim, e com essa evolução tecnológica, hoje os elevadores têm botões e a pessoa entra, aperta o botão e o elevador para rigorosamente no andar desejado. Então, isso tornou desnecessária aquela função de ficar puxando a alavanca para cima e para baixo e ter o cálculo perfeito de saber o nível perfeito que o elevador tinha que parar no pavimento. Hoje, a própria estrutura do software e o hardware do elevador faz isso bem bonitinho, então não é necessário mais essa profissão. Então, uma série de profissões que acabaram deixando de existir, e isso se chama de desemprego estrutural, ou seja, a estrutura da economia muda. No passado, a estrutura do emprego da economia, a maioria das pessoas trabalhava no setor agrícola. Hoje, na maioria das economias, as pessoas trabalham no setor de serviços. Então, houve uma mudança estrutural na estrutura de emprego na economia. E as pessoas que não se especializaram, não procuraram aprender novas habilidades, novas capacidades, acabam ficando, talvez, quase que permanentemente desempregadas. Né? Esse é o chamado desemprego estrutural. Então, dado isso, dado que existe mudanças na estrutura da economia, pode ser que a taxa de desemprego varie muito ao longo do tempo. Né? Como é que ela vai variar? Primeiro, ela pode variar em função da existência de exceções. Né? Imagine aqui, a gente tem a linha do tempo, né? E aqui tem o produto da economia, produto, linha do tempo. E o que a gente tem? A gente tem aquele gráfico bem conhecido, né? Y e aqui T. Aquele gráfico que a gente tem que é bem conhecido, que é aqui
Opa, cometi um erro. Esse nosso gráfico nos diz o quê? Nos diz que nós temos uma tendência de crescimento do produto com o passar do tempo. Só que essa tendência é linear? Muito provavelmente não, né? Muito provavelmente a gente tem algo assim, ou seja, a gente tem oscilações, algumas oscilações são mais profundas, outras são mais leves, mas a gente tem a economia se desenvolvendo dessa forma, né? Ou seja, em torno de uma média. E o que acontece com o fato dessa oscilação ocorrer de forma tão significativa? O fato de ocorrer é que nós teremos períodos aqui de grande crescimento econômico. O que é que vai acontecer nesse período de grande crescimento econômico? A taxa de desemprego ela vai cair, né? Ela vai variar bastante, caindo muito. Quando o crescimento está acima do potencial, a taxa de desemprego vai cair bastante. Mas também nós temos períodos onde a gente vai ter o quê? Recessões, né? Aqui, o que está acontecendo aqui? Aqui a taxa de desemprego vai tender a ser bem maior, vai aumentar bastante. Então, a gente tem esse processo, né, de variação da taxa de desemprego. Em alguns momentos ela vai ser pequena, quando a economia está num boom de ciclo econômico, em outros momentos ela vai ser uma taxa de desemprego muito grande. E dentro desse desemprego, a gente tem essas duas classificações de desemprego voluntário e involuntário. O desemprego que os clássicos consideravam como o único que existia era o desemprego voluntário, porque eles pensavam, o trabalhador entra no mercado de trabalho, olha o salário e pensa, não, por esse salário eu não quero trabalhar. Aí fica voluntariamente fora do mercado de trabalho. Já Keynes disse o seguinte, em momentos onde nós temos recessões profundas como essa, caso o governo não fizer nenhuma intervenção na economia, a gente pode acabar sofrendo algo assim. Ao invés dessa trajetória ocorrer, a gente pode ter uma trajetória assim, né? Um aprofundamento da recessão, esse processo de aprofundamento da recessão pode fazer com que a economia caia tanto que nunca mais eu volte para esse patamar aqui, eu tenho um processo de grande depressão. Então, o Keynes disse o quê? Ele disse, olha, quando isso acontece, a gente vai ter a preponderância de desemprego involuntário na economia. Quando há uma grande recessão, ou até uma grande depressão, a gente tem que pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, aceitam qualquer tipo de salário, mesmo assim elas não vão conseguir achar um emprego, é o chamado desemprego involuntário. E por que isso pode ocorrer? Isso pode ocorrer devido à estrutura de rigidez salarial, né? Dependendo das leis, das regulamentações trabalhistas, da existência de sindicatos, seguro-desemprego. Hoje, em alguns países desenvolvidos, há uma quantidade muito grande de oferta de emprego, mas, mesmo assim, a taxa de desemprego não está caindo de uma forma tão forte, porque muitas pessoas estão preferindo ficar desempregadas, recebendo seguro-desemprego, do que ir receber um salário. Então, o que está acontecendo? Está ocorrendo um desemprego voluntário muito forte nesses países, né? As pessoas estão voluntariamente desejando ficar desempregadas, porque fica se sustentando com recursos do seguro-desemprego e não volta ao mercado de trabalho. E aí, com isso, a taxa de desemprego fica alta durante muito tempo. E a outra questão a respeito do mercado de trabalho é a chamada hipótese da esterese. Aqui eu acho que eu tenho um gráfico lá embaixo que fala da hipótese da esterese, que é algo mais ou menos assim. Deixa eu ver. Não, cadê? Não tenho não. Seria algo inverso a isso aqui. Deixa eu fazer aqui em cima, então.
A hipótese da esterese seria algo mais ou menos assim. Eu tenho uma taxa de desemprego, que é uma taxa que durante muito tempo é considerada uma taxa natural, né? Vou fazer aqui. Aqui a linha do tempo, mais uma vez, né? E aqui é a taxa de desemprego. Aqui é a taxa de desemprego no eixo vertical e no eixo horizontal a gente tem a linha do tempo, certo? Muito bem. E o que está acontecendo? Eu estou inicialmente com uma determinada taxa de desemprego que... Tem uma taxa de desemprego que está vindo nesse patamar aqui, certo? Então, o que é que acontece? Nesse momento, a gente acaba tendo uma recessão. Tem uma recessão bem forte nesse momento. Pá. Aqui é o início da recessão, certo? E aí, o que acontece com essa taxa de desemprego que eu estou... Contrário, né? A taxa de desemprego está lá embaixo. Tem o início da recessão, o que acontece com essa taxa de desemprego? Ela sobe. Certo? Então ela vai subir. Eu vou fazer uma fase assim. A taxa de desemprego primeiro, inicialmente vai subir, certo? E aí depois ela se estabiliza, certo? Ela sobe bastante, depois de um tempo subindo bastante, ela tende à estabilidade, ou seja, fica aqui nesse patamar. O que está acontecendo? Teve início da recessão, e aí aqui a gente teve o fim da recessão. E aqui, vai ser uma reta. O que acontece com o fim da recessão? Com o fim da recessão, eu vou chamar o início da recessão de T0. T0, início da recessão, aqui nesse ponto. Deixa eu pôr um pouquinho mais para cima, né? T0 é o início da recessão. T1 é o fim da recessão. Só que o que aconteceu depois do fim da recessão? Depois que acabou a recessão, a gente não teve uma volta da economia à taxa de juros, à taxa de desemprego anterior. Aqui era o quê? A taxa de desemprego antes da recessão, o zero. E aqui a taxa de desemprego depois do final da recessão. 1. Então a grande questão é, por que a gente não teve aqui uma volta? Por que aqui não ocorreu uma volta o zero? Por que será que a gente não teve algo mais ou menos assim? A partir desse patamar, uma volta aqui, essa taxa que era antes, o zero. Por que será que aqui não voltou para o zero? Né? O que foi que aconteceu com essa economia? A taxa de desemprego não voltar ao patamar de o zero. Olha aqui. Aqui deveria voltar ao zero, né? Por que isso não ocorreu? Por que não ocorreu essa volta ao patamar de o zero? Aí, alguns economistas falam da hipótese da esterese. O que é esterese? Esterese é um fenômeno da física. Os economistas gostam de utilizar muitos termos da física, né? Inflação.
Inflação é o processo físico de alguma coisa inchar, né? Algo inflacionário é o inchamento, o aumento de alguma coisa de forma permanente e constante. Então, economistas usam o termo da física inflação para lidar com o aumento constante e permanente de preços. Esse é o fenômeno da inflação. E histerésia, o que é? É um processo onde a gente tem uma mudança no patamar de taxa de desemprego, onde essa taxa de desemprego, ao invés de fazer esse movimento de se expandir e depois se contrair, no momento em que ela faz a expansão, ela não se contrai nunca mais, né? Permanece para sempre nesse patamar aqui, o Y não se refere, Y não se refere a esse gráfico, permanece para sempre nesse patamar aqui, ó, patamar mais alto 1. Por que os físicos inventaram essa palavra histerésis? Eles usam muito para molas, né? Você pega uma mola, põe um pezinho de 1 quilo numa mola, o que é que essa mola vai fazer? Essa mola vai jogar esse peso de 1 quilo, quando você põe em cima da mola, para cima e para baixo. Né? Aí você tira o peso de 1 quilo, a mola volta a fazer esse movimento, né, de mola. Você põe 2 quilos, talvez a mola não fique mais para cima e para baixo, ou 10 quilos. Mas aí quando você tira, a bola volta a saltar. Né? Mas aí quando você põe um peso de 1 tonelada, o que acontece? Põe um peso de 1 tonelada nessa mola, que com 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos ela estava fazendo isso. Quando você tirar essa 1 tonelada, o que vai acontecer? A mola vai ficar permanentemente comprimida. Ela perdeu essa capacidade elástica. Né? Por que ela perdeu essa capacidade elástica? Esses fenômenos físicos chamam de histerese. É a perda da capacidade elástica, ou seja, a incapacidade de voltar à sua trajetória inicial. Ou seja, nunca mais a mola vai voltar a ter aquela elasticidade depois que você pôs um peso muito grande em cima dela. Ela suporta pesos pequenos, então se for uma recessão rápida, que não for muito demorada, a pessoa passa um período pequeno de tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses fora do mercado de trabalho e volta rapidamente depois. Se for uma recessão muito profunda e muito demorada, essa pessoa pode sair do mercado de trabalho e nunca mais voltar. A pessoa fica desempregada 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Quanto mais tempo ela ficar, ela talvez nunca mais volte ao mercado de trabalho. Esse foi o grande problema que a gente teve na década de 10, né? Quando a economia estava crescendo a um patamar na década de 0 acima do patamar da década de 90, muitas pessoas estavam entrando no mercado de trabalho. Aí na década de 10, o Brasil começou a ter recessão muito forte a partir de 2014. Essa recessão se aprofundou muito até 2017. Em 2017 houve uma tendência de tentar sair da profundidade dessa recessão, mas aí em 2019, 2017, 2018, 2019, o crescimento era pequeno, tentando sair da recessão, mas quando chegou o começo de 2020, a crise da Covid, voltou à recessão. Então, as pessoas que desde 2014 até 2021 ficaram desempregadas, 7 anos seguidos, será que essas pessoas vão conseguir voltar ao mercado de trabalho? Quais foram as mudanças que ocorreram no mercado de trabalho durante esse período que vão dizer a taxa vai continuar nesse patamar ou vai cair para esse patamar? Né? Essa é a grande dúvida. A taxa vai permanecer nesse patamar ou vai voltar a cair nesse patamar na década de 20. Então, a década de 10 foi uma década que o país teve uma recessão profunda, quase que uma depressão, e aí a gente vai ver se na década de 20 o país vai conseguir sair dessa trajetória e voltar a ter uma taxa de desemprego antes da década de 10, né? Que era antes da década de 10. Ou se vai permanecer nessa trajetória de taxa de desemprego muito alta. Né? Então, é com essa perspectiva da chamada taxa natural de inflação que os economistas trabalham esse conceito aqui, né? O que é isso aqui? Isso aqui é a nossa famosa curva de Phillips. O que essa nossa curva de Phillips está nos dizendo?
O Phillips está nos dizendo o seguinte: que essa curva de Phillips está nos dizendo é basicamente o seguinte: eu tenho esse trade-off entre taxa de desemprego e taxa de inflação, e esse trade-off é algo que há uma discussão entre monetaristas e keynesianos, onde os monetaristas tendem a defender a ideia de que a gente vai ter uma determinada taxa de desemprego na economia, que é uma taxa natural, digamos, em torno de 4%. E aí o que acontece? Se eu estou na economia em determinado momento com a taxa de desemprego no ponto A, 6%, e a taxa de inflação zero, o que os economistas keynesianos defendem? Pode ser feito alguma política monetária para aumentar a taxa de inflação de 0 para 2%, e como resultado dessa política, a gente vai ter uma queda da taxa de desemprego de 6% para 4%. Então, eu saio do ponto A e vou para o ponto B. O que está acontecendo no ponto B? A minha inflação agora é 2% e a taxa de desemprego é 4%. Entretanto, o que acontece se os economistas pensarem: essa taxa de desemprego ainda é muito alta, que tal a gente diminuir a taxa de desemprego para 2%? A gente continua praticando a mesma política, com isso a gente vai para esse ponto, onde a taxa de inflação sai de 2%, vai para 6%, e a taxa de emprego sai de 4% e vai para 2%. Estou tentando pôr em cima, mas não está muito fácil, né? Muito bem. Então, 6%. Qual é a grande discordância dos economistas monetaristas? Se eu tenho uma taxa de desemprego 4%, você pode momentaneamente ter uma taxa de desemprego de 2% ou uma taxa de desemprego de 6%, mas no longo prazo, a taxa de desemprego vai tender à sua taxa natural. Significa que não importa se a inflação é 0, 2, 4 ou 6, a única diferença é que a gente, no longo prazo, vai ter, caso o Banco Central mirar uma taxa de inflação de 0%, então, no longo prazo, a gente vai ter esse ponto aqui. Taxa de desemprego de 4% e taxa de inflação de 0%. Ou, se o Banco Central mirar uma taxa de inflação de 2%, momentaneamente a gente pode ter uma taxa de emprego menor do que 4% ou maior do que 4%, mas no longo prazo vai ser 4% com taxa de inflação de 2%. E a tentativa de fazer com que a taxa de desemprego caia para 2%, e com isso a taxa de inflação venha para 6%, ela vai ser uma tentativa que vai ter sucesso no curto prazo, mas no longo prazo a gente vai ter uma taxa de inflação de 6%, mas uma taxa de desemprego sempre de 4%. O que faz com que a gente tenha a chamada curva de Phillips de longo prazo, que é uma reta vertical. E aqui a gente teria, nesse nível de 4%, a chamada Nairu. Né? O que seria a Nairu? Nairu é compatível com uma curva de Phillips de longo prazo, ou seja, uma taxa natural de desemprego que no longo prazo sempre vai tender a esse patamar, por mais que no curto prazo possa ser menor ou maior do que 4%. Então, dito isso, falando da interação da curva de Phillips com taxa natural de desemprego, a gente introduz esse conceito de inflação esperada, que é o seguinte. Primeiro, a gente desenha a curva de Phillips dessa forma. A taxa de inflação vai ser função de um μ. O que seria esse μ? Esse μ seria a forma como a gente tem na economia o estabelecimento dos preços. Ou seja, nessa economia há uma preponderância de mercados competitivos ou uma preponderância de monopólios e oligopólios.
Se forem mercados competitivos, o Mi vai tender igual a zero. Se fossem monopólios ou oligopólios, o Mi vai tender a se aproximar de 1. E aqui a gente tem o Z, que vai ser uma característica do mercado de trabalho. Nesse mercado de trabalho, há leis de salário mínimo, há sindicatos fortes, há lei de piso salarial para as categorias, há lei de seguro-desemprego ou não. Então, isso vai influenciar, esse Mi menos Z vai influenciar a taxa de inflação. E aqui a gente tem a coisa mais conhecida da curva de Phillips, que é o quê? Essa relação negativa, né, entre inflação e desemprego, certo? Essa relação negativa entre inflação e desemprego se dá por esse termo aqui, menos alfa, que multiplica a taxa de desemprego. Então, aqui a gente vê o quê? Essa relação negativa entre a taxa de inflação, o T, e a taxa de inflação, PT, e a taxa de desemprego, o T, certo? O que acontece se as pessoas esperarem uma inflação igual a zero? O que acontece se as pessoas pensarem, não, a inflação tenderá a ser zero, então eu vou tender a isso aqui, né? Uma inflação cada vez mais baixa. Se uma inflação for baixa, o que é que vai acontecer? As pessoas vão reivindicar salários altos. Como é que as empresas vão reagir a esses salários altos? Se o desemprego estiver caindo, o que acontece se o desemprego estiver caindo? Os trabalhadores terão uma capacidade maior de reivindicar salários altos, né? Por quê? Há muitas empresas querendo que eu trabalhe para elas e há poucos trabalhadores. Então, quando a taxa de desemprego está baixa, os trabalhadores reivindicam salários altos e os salários sobem. O que acontecia se ocorresse o contrário? Tivesse uma alta taxa de desemprego, muitas pessoas procurando emprego e poucas vagas para trabalho. Então, os trabalhadores teriam uma capacidade muito limitada de reivindicar salários altos, né? Se eu reivindicar um salário mais alto para o meu chefe, ele me demite e contrata uma pessoa que vai receber um salário mais baixo. Por quê? Porque tem muita gente desempregada. Então, essa relação entre taxa de desemprego e salário, saí sem querer. Desculpem. Sem querer eu saí. Não sei por que isso ocorreu. Então, estou meio sem saber como fazer isso aqui, mas espero que tenha voltado. Voltou, ótimo. Aqui. Muito bem. Desculpem pelo meu erro. Então, estava aqui, né? Então, o que acontece? Salários mais altos só vão ser possíveis com taxa de desemprego mais baixa. E aí, se a taxa de desemprego estiver caindo, mais uma vez, aqui, a taxa de desemprego estiver caindo, o que vai acontecer? É possível para os trabalhadores reivindicar os salários mais altos, né? E aí, o que acontece se os trabalhadores reivindicarem salários mais altos? Se os trabalhadores reivindicarem salários mais altos, quando esses salários aumentarem, o que as empresas vão fazer? As empresas, elas funcionam mais ou menos assim. Elas têm uma receita, que é igual a preço que multiplica a quantidade, e elas têm um custo, que é o custo do capital e o custo do trabalho. Minúsculo. W é o custo do trabalho, L é a quantidade de trabalhadores. R é o custo do capital, K é a quantidade de capital. Então,
Como a tendência é, no curto prazo, o capital ser fixo, então o gasto com capital é fixo. Se eu tiver muitas leis trabalhistas e muita legislação de rigidez salarial, o salário não vai poder subir ou cair no curto prazo. É o que acontece se o salário está subindo e eu não estou tendo capacidade de diminuir meus custos com capital, nem essa rigidez salarial impeça de diminuir os salários. Os trabalhadores estão reivindicando salários mais altos, eu tenho que pagar salários mais altos, mas a minha receita está caindo. Se a receita está caindo, eu tenho que diminuir os custos. Como isso é fixo, R é fixo, K é fixo e a rigidez salarial faz com que o salário esteja subindo, né? Salário aqui subindo. Eu não posso reduzir salários, ou eu posso mantê-los fixos ou subir. Quando é que os salários ficam fixos? Quando tem uma recessão e o desemprego está aumentando muito. Aí os salários ficam fixos. E quando eu tenho um grande crescimento econômico e o desemprego cai muito, aí o salário sobe. Aqui eu nem preciso, a receita está caindo não. Pode ser que a receita esteja fixa. A receita está fixa, mas os custos eles vão ter que cair, por quê? Os salários estão subindo, se o salário sobe, os custos sobem, se os custos subirem acima da receita, a empresa tem prejuízo e aí ela vai à falência. Então, o que vai acontecer? Como a receita está fixa, como é que eu faço para impedir esse aumento de custos, para tornar o custo fixo também? O jeito é diminuir o L. Como é que se diminui o L? Demitindo trabalhadores. Então, para que essa parte W vezes L fique fixo, se o W está subindo, o L tem que cair. Né? Eventualmente eu posso dizer, não vou demitir trabalhadores. Vou manter a mesma quantidade de trabalhadores. Então, tudo fixo significa que os custos estão aumentando. Se os custos estão aumentando, o que é que eu faço para conseguir cobrir os custos? Eu tenho que aumentar as receitas. Né? Receitas aumentando significa o quê? Ou eu aumento a produção, ou eu aumento os preços. Né? Se o mercado for competitivo, não é possível aumentar preço, só produção. Mas se o mercado não for competitivo, ou seja, se o Mi, esse Mi aqui, não for zero, então é possível aumentar os preços. Então as empresas vão reivindicar preços mais altos, vão aumentar os preços dos seus produtos, e ao aumentar os preços dos produtos, o que, é que vai acontecer com a inflação? A inflação vai subir. Né? A inflação subindo significa o quê? Há uma tendência do desemprego, que não é Mi, que é U, certo? U. Botar um U. Ah, não! Botar um U no lugar de aqui. U. U. Aqui também U. U. Por duas linhas. Então, o que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que a inflação está subindo e o desemprego está caindo. Né? Desemprego caindo, inflação subindo, saio do ponto A, vou para o ponto. Posso passar pelo ponto B, mas acabo no ponto C. O que é que está acontecendo aqui nesse ponto C? Inflação bem mais alta, desemprego bem mais baixo. Obviamente, subindo salário, subindo preços, o que acontece quando os preços sobem? Isso vai desencadear uma reivindicação salarial maior. Né? Então, isso cria um ciclo vicioso. Toda vez que os trabalhadores reivindicarem aumentos salariais, as empresas vão tentar aumentar os preços
toda vez que os preços aumentarem, os trabalhadores vão reivindicar aumento salarial. Vai criar um ciclo, né? Ciclo vicioso de aumento de preços e salário. Certo? Muito bem. Isso vai tender a modificar o quê? Vai tender a modificar os preços esperados. Então, como é que a gente modifica os preços esperados? Basicamente, o que a gente faz? Basicamente, o que a gente faz é o seguinte. Aqui, o nível de preços vai ser função de preços esperados, função da forma, da estrutura do mercado em que as economias, em que as empresas estão inseridas, ou seja, se o mercado for competitivo, Mi vai ser igual a zero, então multiplica PE vezes 1, que é igual a PE. E aqui, U, que é desemprego, e Z, que é proteção salarial, ou seja, função de proteção salarial e desemprego. Qual é a relação de preços com desemprego? É negativa, né? Quanto mais alto o desemprego, menos os preços tendem a subir. Quanto mais baixo o desemprego, mais os preços tendem a subir. E a relação de proteção salarial é positiva. Quanto mais proteção salarial, mais os preços tendem a subir. Então, a gente fica com a nossa equação dessa forma. Os preços serão iguais aos preços esperados, que multiplica 1 mais π, que multiplica 1 menos alfa U mais Z. Se a gente quiser pôr tudo em termos de variação de preço é o quê? Taxa de inflação, né? Aqui eu acho que eu tinha feito aqui T e T menos 1. Por isso que tem o P duas vezes, né? T e T menos 1. A ideia básica é o quê? Comparar o nível de preço desse ano com o nível de preços do ano passado. Né? Então, variação de preços de T com variação de preços de T menos 1. E aí, do lado direito fica a mesma coisa, só que quando eu pego T e T menos 1, eu quero saber a variação de um ano com o ano anterior, então tudo em termos de taxas de variação, onde para um lado e para o outro, eu tenho isso aqui, que é o quê? A taxa de inflação, né? A taxa de inflação 5%, então eu ponho 1,05. Se é 10%, 1,1. Então, assim vai. E aí, do outro lado, eu tenho a taxa de inflação esperada, também dividido por T e por T menos 1, que vai me dar uma coisa semelhante, né? Que é, essa é a taxa de inflação real, πT, e essa taxa de inflação esperada, πET, certo? Tentando introduzir πT e πET, a gente fica com essa fórmula. Simplificando, a gente vai ter essa equação, que é essa equação da curva de Phillips, com essa versão, que é a versão com expectativas, certo? Antes eu tinha uma curva de Phillips que tinha o quê? Que T é igual a Mi mais E menos alfa do T, ou seja, eu não tinha expectativas, né? Agora eu estou introduzindo uma curva de Phillips com expectativas. Quais serão as consequências? Aqui, as consequências de uma curva de Phillips sem expectativas eram essas aqui, né? Uma tendência de um ciclo vicioso aqui entre nível de preços e nível salarial. E quais são as consequências aqui de uma curva de Phillips com expectativas? Aqui a gente vai ter uma relação positiva entre expectativas e inflação, porque significa o seguinte: quanto mais alta for a expectativa de inflação, mais alta tenderá a ser a própria inflação. Vou puxar daqui. Nossa, está difícil essa seta, né? Pronto. Não pronto. Pronto. Quanto maior for essa expectativa de inflação, maior tenderá a ser a própria inflação. A gente vai ter algo assim, né? Expectativa de inflação e inflação estão indo na mesma direção. E o que acontece, então, se a inflação, PT, aumentou? Aqui é para ser PT, né? Isso aumentou. O que é que vai acontecer com o markup da economia? Como a inflação está aumentando, a tendência é o markup da economia também aumentar, né? O que é que eu chamo de markup? Esse Mi aqui.
Então, a relação entre inflação e markup da economia também é positiva. Quanto menos competitivo for o mercado, maior será a inflação. E com relação à proteção salarial, quanto mais leis de salários mínimos, leis de seguro-desemprego, leis de pisos salariais, leis que protejam os trabalhadores, maior tenderá a ser a inflação. E a única coisa que diverge aqui é o quê? A inflação vai ser maior quando o desemprego for menor. Né? Quando o desemprego for pequeno, então os trabalhadores reivindicarão muitos aumentos salariais, aí a inflação vai subir. Quando o desemprego for alto, o que é que vai acontecer? A inflação tenderá a cair. O que é isso? É a própria curva de Phillips. Né? A curva de Phillips é exatamente essa relação negativa entre inflação e desemprego. Né? Inflação subindo, com o desemprego caindo, inflação caindo, com o desemprego subindo. A própria curva de Phillips. Então, o Phillips inicialmente fez essa curva e o Solow e o Samuelson experimentaram essa curva nos Estados Unidos quando veio depois Lucas, ele veio criticar. E o que é a crítica de Lucas a respeito dessa nova curva de Phillips, que é a curva de Phillips com expectativas? A ideia do Lucas é o seguinte: o que acontece se a gente substituir as expectativas por esse θ e t-1? Ou seja, eu vou dizer que as expectativas têm uma relação com a inflação do passado. Ou seja, a inflação do passado gera informação para eu criar minhas expectativas de inflação hoje ou no futuro. Né? Então, Lucas ele criou 3 hipóteses, que era o seguinte. Primeiro, o θ pode ser igual a zero. O que é θ igual a zero? Θ igual a zero, o θ, que é zero, vai multiplicar π t menos 1, então vai zerar essa parte. Zerando essa parte aqui, o que é que eu tenho? Zerando essa parte, a gente vai eliminar esse primeiro termo, né? Eliminando esse primeiro termo, eu vou ter só o quê? πt mais mi mais z menos alfa do t, que é exatamente isso. Então, primeira hipótese, se o alfa for zero, eu não tenho nenhuma relação da inflação do ano passado com a inflação esse ano. Alfa pode não ser zero, alfa pode ser uma coisa maior do que zero. Ou seja, alfa pode ser um número entre 0 e 1. O que acontece se alfa for um número entre 0 e 1? Se alfa for um número entre 0 e 1, isso significa o seguinte: eu tenho uma parcela, por exemplo, se alfa for 0,2, eu tenho então uma parcela, 20% da inflação do ano passado vai influenciar a inflação desse ano. E alfa pode ser igual a 1, que é o quê? 100% da inflação do ano passado vai influenciar a inflação desse ano. Quando o alfa é igual a 1, a gente diz que a economia tem um processo de indexação. Ou seja, a economia está indexada. Aí eu posso pôr πt menos πt menos 1, que vai ser o diferencial de inflação, né? A inflação desse ano menos a inflação do ano passado. Isso vai ser igual a quê? Vai ser igual à minha curva de Phillips original. Bem, e a crítica de Lucas foi feita basicamente em cima da análise do Friedman e do Phelps. Qual foi a análise do Friedman e do Phelps? A análise do Friedman e do Phelps foi baseada, por exemplo, na taxa natural de desemprego. O que seria a taxa natural de desemprego? Friedman e o Phelps disseram o seguinte: taxa natural de desemprego é o quê? O N, que é a taxa natural de desemprego, multiplicado por alfa, é igual a mi mais z, certo? Se eu puser o alfa para o lado de lá, então eu vou chamar a taxa natural de desemprego de mi mais z dividido por alfa. E aí eu pego mi mais z dividido por alfa e substituo aonde? Aqui, né? Substituo aqui. Então, isso é a taxa natural de desemprego. Eu vou querer agora saber o quê? O diferencial
da inflação que vai divergir da inflação esperada e vou comparar com a taxa de desemprego que vai ocorrer da taxa natural. Ou seja, basicamente eu quero saber o quê? Se eu tenho aqui uma taxa natural de desemprego, que é 4, eu quero saber quanto a taxa de desemprego de fato vai ocorrer, ela vai divergir. Será que ela vai ser aqui 5? Então, 5 menos 4 dá 1. Ou será que ela vai ser aqui 3? 3 menos 4 dá menos 1. Ou será que vai ser aqui 2? Opa! 2. 2 menos 4 dá menos 2. Então, eu quero saber exatamente. Ela pode ser aqui, né? 6. 6 menos 4 dá 2. Então, eu quero saber exatamente essa divergência. Qual é a divergência da taxa de desemprego da sua taxa natural, né? Isso aqui é a taxa natural, então eu ponho o N, onde antes tinha Mi menos ou é mais? Eu acho que é mais, né? Mi mais Z sobre alfa vai ser o N, certo? E aí? E aí eu posso substituir a expectativa de inflação por inflação no ano passado, porque se eu disser que θ é igual a 1, eu posso fazer isso, né? Θ sendo igual a 1, substitua a expectativa de inflação pela inflação no ano passado. Então, inflação esse ano menos a inflação no ano passado vai dar o quê? Vai ter uma relação inversa com a taxa de desemprego em torno da sua taxa natural. E aí? E aí, quando a gente analisa a curva de Phillips, olhando essa questão da indexação, a gente vai ver o seguinte: que se eu tiver na sociedade contratos que são indexados à inflação, que contratos são esses geralmente? Contratos de aluguel, né? Contrato de prestação de imóveis ou automóveis, contratos de longo prazo, onde a pessoa passa 5, 15, 10 ou mais anos pagando alguma coisa. Então, esses contratos tendem a ser indexados à inflação. Quais são os contratos que não tendem a ser indexados à inflação? Contratos de menos de 12 meses, né? Contrato de menos de 1 ano não tende a ser indexado à inflação. Então, eu tenho esse, que é isso aqui, letra grega. Y, será? Não sei. Sei que essa letra grega, vamos chamar de Y, embora possa não ser, né? Vai ser multiplicada por IT e 1 menos Y multiplicado pela expectativa de inflação, certo? E aqui do outro lado a gente tem aquilo que a gente sabe, o diferencial da taxa de desemprego com relação à taxa natural, né, que multiplica a alfa. Muito bem. O que acontece se a gente tiver inércia inflacionária? O que é inércia inflacionária? Significa que θ, se θ aqui, né, é igual a 1. Ou seja, toda a inflação do ano passado é carregada para expectativa. Isso é que é a inércia inflacionária, né? Pi t é igual a pi t menos 1. Então, se eu tiver inércia inflacionária, o que a gente vai ter? Onde antes tinha pi t, eu escrevo pi t menos 1. Certo? O que acontece se não houvesse indexação? Ou seja, todos os contratos fossem equivalentes a contratos com menos de 12 meses. Esse y seria igual a zero. Sendo isso igual a zero, onde tem isso aqui, eu ponho zero, né? Isso é zero, isso é zero. Então, 1 menos 0 fica 1. 0 vezes pt fica 0. Então, essa equação vai ser o quê? Pt menos 1 menos alfa ut menos o n. A gente parece que já viu algo assim, né? Quando eu ponho pt menos 1 para o lado esquerdo, o que eu tenho? Tenho isso aqui, que é a nossa curva de Phillips. Qual é a diferença? A diferença dessa curva de Phillips aqui para essa curva de Phillips aqui em cima é o quê? É que eu substituí mi mais z sobre alfa por un. Basicamente essa é a diferença, né? Entretanto, pode ser que
eu tenha contratos, não todos, mas alguns contratos indexados à inflação. O que acontece pelo menos 20, 30, 40% dos contratos tiverem indexação com a inflação. Esse Y vai ser maior do que zero. Então, sendo maior do que zero, eu não tenho, isso aqui não vai ser zerado, né? Isso aqui não vai ser zero, esse primeiro termo. Esse primeiro termo eu passo para a esquerda, assim como πt menos 1 passo para a esquerda. E aí, rearranjando, eu vou ter o quê? 1 menos y que multiplica πt menos 1 menos y que multiplica πt menos 1 é igual a isso aqui, menos alfa que multiplica o t menos o n. Ponho 1 menos y em evidência, fica πt menos πt menos 1, que tem esses parênteses que eu esqueci de escrever. Com isso, passa 1 menos y para baixo, para o outro lado, que vai dividir para o outro lado. Então, qual vai ser a diferença entre a inflação esse ano com relação à inflação ano passado? Vai depender de quê? Vai depender disso aqui, né? Como isso aqui é maior do que zero, eu vou comparar o quê? Eu vou comparar esse termo aqui com o quê? Com esse termo aqui, ó. Com esse termo aqui. Ou seja, vou comparar menos alfa, que multiplica o t menos o n, com menos alfa sobre 1 menos y, que multiplica o t menos o n. Qual a diferença? A diferença é isso aqui, menos alfa. E se eu garanto que esse y é um número maior do que zero, mas é menor do que 1, significa o quê? Ele vai ser 0,1, 0,2, 0,3, até 0,9. Isso significa o quê? Se eu garanto que ele é maior do que zero, entretanto menor do que 1, significa que esse termo aqui vai ser maior do que zero. Então, eu estou dividindo o alfa com alguma coisa maior do que zero. Se eu estou dividindo o alfa com alguma coisa que é maior do que zero, então alfa sobre isso vai ser sempre, em todo e qualquer momento, maior do que alfa. Né? Porque ele está sendo dividido por uma coisa que é menor do que 1, é maior do que zero e menor do que 1. Então, vai ser sempre maior do que alfa. Quais são as consequências disso? As consequências são as seguintes. Um sistema onde há indexação de contratos ou de salários, como alfa sobre 1 menos y é maior do que alfa sempre, isso significa que isso vai tender a aumentar ainda mais a inflação. Ou seja, o aumento do desemprego em duas economias, um que tem indexação e outro que não tem indexação, na economia com indexação, a consequência desse aumento do desemprego vai ser variação. Variação do desemprego vai ser uma variação maior na inflação. Ou seja, se o desemprego aumentar a mesma quantidade, a inflação vai cair mais. Se o desemprego cair na mesma quantidade, a inflação vai aumentar mais. Ou seja, o efeito da indexação faz com que o efeito nisso na inflação é mais forte. Certo? Então, esse acho que é o grande ensinamento, grande descoberta que a gente faz, e acho que a gente pode parar por aqui, certo? Quando chegar na aula que vem, a gente fala de lei de Ockham e diferentes taxas naturais de desemprego. Aqui, quando a gente fala de deflação e a curva de Phillips, a gente olha essa parte aqui. O que está acontecendo aqui? Quando a taxa de desemprego está maior do que 6, o que acontece com a curva de Phillips? Ela entra nessa área aqui de deflação. Mas a forma como os economistas analisam isso é mais ou menos assim. Até aqui há uma tendência da taxa de desemprego ter essa relação negativa, mas a partir daqui, a partir do momento que ela rompe esse zero aqui, há uma tendência da taxa da curva de Phillips se tornar quase que horizontal. Então, ela tem essa declividade até aqui, mas aqui ela se torna praticamente horizontal.
Ou seja, qualquer queda pequena da taxa de inflação, quando eu entro no período da deflação, é um aumento avassalador da taxa de desemprego. Ou seja, até aqui, até encontrar o zero, até esse patamar de zero, há uma relação negativa. Mas a partir do momento que a inflação entra em deflação, né, a taxa entra em deflação, a tendência é uma explosão da taxa de desemprego. Então, a gente acaba a aula de hoje falando disso, que a existência de salários nominais rígidos tendem a, num período de deflação, fazer com que haja uma ausência de correlação negativa, ou seja, a curva de Phillips deixa de ser assim e se torna assim. Quando eu rompo o patamar de zero, que é o quê? Que é o patamar de inflação zero, o que é que vai acontecer? Quando eu rompo esse patamar de inflação zero, tá aqui, né? Aqui é o zero. Até a curva de Phillips, ela vinha caindo, 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 a inflação caindo, o desemprego aumentando, e ele tende a cair, aumentar o desemprego até a inflação vir a zero. O que acontece quando a inflação rompe o patamar de zero? A curva de Phillips sofre essa quebra. Ela deixa de ser negativa, ela se torna praticamente horizontal. Não é que ela deixe necessariamente de ser negativa, mas a declividade dela sofre uma quebra de forma a ela ficar quase que horizontal. Então, a partir de uma deflação, a tendência é o desemprego disparar de forma avassaladora. E isso ocorre quando? Quando a inflação se aproxima ou ultrapassa o zero, né? Quando eu deixo de ter uma inflação positiva e passo a ter uma deflação, que é a inflação negativa. Bem, a gente vai acabar a nossa aula por aqui, né? E quando chegar na próxima aula, a gente encerra esse capítulo falando de taxa natural de desemprego, lei de Ockham, que é essa relação aqui. E a gente continua a falar de curva de Phillips, que é essa relação aqui. Então, a curva de Phillips uma cor diferente. A curva de Phillips é azulzinha clara, lei de Ockham é azul escuro, certo? E aí a gente continua na próxima aula, encerrando esse capítulo, resumindo curva de Phillips, lei de Ockham e demanda agregada. Ok? É isso. Tenham todos, então, uma boa semana. A gente se encontra na quarta-feira. Até lá. Tudo de bom. Tenham todos uma boa semana. Tchau.